Fala Demolei DF, estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast A Voz do Sênior. Estou eu aqui hoje apresentando William Solon, presidente da Alumni DF, junto com meu irmão Carlos Lourenço, vice-presidente da Alumni DF. E hoje estamos aqui para poder fazer mais um episódio de histórias das organizações do Distrito Federal. Hoje estamos aqui começando mais uma parte da história do capítulo Lealdade e Tolerância, trazendo dois péssimos conselheiros deste capítulo, que é o Marcos Vinícius, foi mestre conselheiro em 2023, que foi mais conselheiro no segundo semestre de 2023, certo? Podem se apresentar aí e em seguida já puxar o gancho, que eu já queria perguntar para vocês como é que vocês iniciaram. Pode começar, Júlio, você iniciou primeiro que eu. Então, sou Júlio César, peste mestre conselheiro do capítulo Lealdade. A minha iniciação ela foi meio turbulenta ali no comecinho, porque na hora da sindicância, tanto foram... Quando? Rapaz, a sindicância foi no começo de 2019, foi ali tipo fevereiro, por aí. Certo. E foram o Rodrigo Camelo e o Tio Salvador que fizeram, que o Tio Salvador, se não me engano, já era PCC. Já. E aí teve, em algum momento da sindicância, ele provavelmente errou a minha data de nascimento e chegou uma data em que eu já tinha 12 anos, na época da sindicância eu tinha 11. Chegou no dia da iniciação, para eles eu já tinha 12, porém eu estava com 11. E aí eu fiquei num tempinho de espera. Você iniciou lá. com 11? Não muito bem, que eu não cheguei a entrar no templo. Ele ficou na preparação. Eu fiquei na preparação. E Mas aí, quando você iniciou com 12? Foi 12. Ah, tá. De fato foi 12 anos. E aí eu fiquei no tempinho de preparação ali. E aí o Atos, se eu não me engano, ele estava de primeiro ou segundo conselheiro. E aí ele estava conversando com a gente, chegou um momento que ele perguntou a idade de cada um, e aí chegou em mim, eu falei, tenho 11. E aí ele, não, peraí, tá errado. aí provavelmente, não sei na época, né, ele provavelmente foi falar com o Tio Salvador, e aí eu fiquei um tempinho lá esperando, me mandaram para casa, porque eu não tinha idade para iniciar. E aí eu fiz 12 anos dia 2 de junho, chegou dia 6 de junho, me chamaram para iniciar, e aí dessa vez deu certo, foi mais um tempinho lá esperando, na preparação, e foi... Por exemplo, do William, que tinha um pessoal ali também, o capítulo tava cheinho até, foi pré-pandemia, então... O final quando ele já estava quase chegando à senioridade, né? Uhum. Assim. Uhum. E aí, tipo, a cerimônia tava cheia, se eu não me engano, eles tinham todos os cargos ocupados. Eu não lembro certinho no momento, até porque eu tava meio, né? Assim, na brisa ali da iniciação, tipo, caraca, que louco, não sei o quê. Tentando entender sem saber muito bem o que estava acontecendo ali. Uhum. E acabou que foi um dia, assim, sensacional pra mim. E se na época eu já soubesse que seria tão bom pra mim, eu já tinha começado a me dedicar muito mais desde o começo. Uhum. Porque, apesar, provavelmente, da idade, né, no começo ali eu fui, é um lugar aqui que eu vou vir nos sábados aqui conversar com a galera. E aí, mais pra frente veio, né, tem toda uma responsabilidade, tem que ter uma logística, não sei o quê, e resumidamente é isso. Agora... E você, Marcos? Cara, minha história com a Ordem Demolei, ela começou em 2011, não, 2011 não, perdão, 2018 mais ou menos, 2019 mais ou menos, que foi na minha cidade natal, no Piauí. Eu lembro que era 7 de setembro, né? A gente fazia aquele desfile em cidade pequena, a gente faz um desfile ali com todos os colégios da cidade, a Polícia Militar desfila e algumas organizações. E nisso a maçonaria também desfilou e desceu logo após eles, na verdade eles desceram na frente da maçonaria. Desceram um grupo, né, de jovens com capas pretas e cantando um hino que ficou na minha cabeça. E eu olhei aquilo ali e falei, algo novo, algo que eu nunca tinha visto. E quando eu comecei a escutar o hino, eu fiquei com aquele hino na minha cabeça. E eu fui no YouTube, comecei a pesquisar Ordem Demolei.
E eu lembro que eu baixei até o hino da Ordem Demolei e decorei. Fiquei, pô, cara, que hino... Antes de iniciar? Antes de conhecer a Ordem Demolei de fato. Eu fiquei, cara, que hino da hora e tudo mais. Só que eu não tinha uma proximidade dos Demolei da minha cidade. Eu não conhecia ninguém e tudo mais. E então eu não tive a oportunidade de estar iniciando. E com isso também eu falei, pô, não tenho não sou próximo de ninguém, não sei como é que eu faço, tudo mais, eu acabei deixando aquilo de lado. Então eu esqueci a Ordem Demolei. E eu vim para Brasília, se não me engano foi em 2020 mais ou menos que eu vim para Brasília. Não, pô. Foi 2020, 2018, não foi não? Por aí também, eu não lembro mais ou menos as datas, velho. Não vou te... Foi 2018, foi antes da pandemia. Isso, foi antes da pandemia. 2018. Foi antes da pandemia. Aí veio a pandemia e tudo mais, parou tudo e eu fiquei muito tempo em casa, então eu comecei a ir atrás de coisas que eu gostava antigamente. Então eu comecei a escutar músicas que eu gostava antigamente e tal, pesquisando e eu falei, pô... Aí eu vi o hino lá, salvo, eu entrei no hino, começou aquele refrãozinho, Coroa da Juventude, e eu falei, pô, vou pesquisar de novo. Eu tava ali com 19, ia fazer 20 mais ou menos. Isso em 2021. Isso. Mas e em paralelo a isso? Antes de chegar em 2021, de certa forma, 2020, como é que ficou a lealdade em paralelo a isso? Pô, foi... Na pandemia, como é que ficou Então, os trabalhos? Na pandemia, tipo, eu tava de iniciático, né? Eu não tinha nem muito contato com todo mundo. Tinha dado tempo de eu ir, assim, pra 2 reuniões e aí pandemia. Pá, fechou. E aí o único contato que eu tinha era pelo grupo do WhatsApp. E que, inclusive, era o Rodrigo que tava de mestre conselheiro na pandemia. Pô... Ele fez um ótimo trabalho, que foi sempre ficar mandando mensagem no grupo ali, lembrando que a Ordem Demolei existe, porque às vezes, sei lá, a pessoa pode esquecer. E ainda mais, por exemplo, no meu caso, que tinha acabado de iniciar, tinha tipo 2 reuniões, eu podia simplesmente, não vou mais. Esqueci o que é isso, né? O capítulo fez alguma atividade, por exemplo, alguma palestra, ou... não sei, nem que seja online, jogar, né? Então, online, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente, mas eu lembro de ter algo assim, tipo... Teve uma call, se eu não me engano, eu não lembro se foi tipo algo formal ou informal, tipo jogar, por aí vai. Mas teve coisas do tipo. E ele ficava sempre no pé ali, mandando mensagem. E aí na volta, né, acabou que sobraram eu, o Samuel Levi praticamente. E não lembro se tinha mais alguém. Tinha o William, eu não sei. Você já tinha pegado o sênior já, né? Já. Então, que tipo, eu me recordo assim, de ativo tinha eu e o Samuel Levi. E aí teve toda a história que vai mais pra frente, aí continuando o Marcos. Aí eu acho que foi em 2021, ali já no finalzinho de 2021, eu comecei realmente a pesquisar o que era a Ordem Demolei e tal, achei alguns vídeos recentes da Ordem Demolei no YouTube, e eu fui no Instagram e joguei Ordem Demolei e achei o capítulo Gama. Aí eu falei, pô, agora é minha chance. E isso que eu brigava com o Marcos. Não, porque eu em 2018 eu tava vendo e tudo mais, mas eu nem me liguei de procurar porque eu não achava capítulo nenhum. Aí eu, Marcos, era literalmente só você pesquisar Demolei DF. Aí ele, não sei o que, mas eu não achava nada. Eu, se pesquisasse capítulo Brasília, não, ia achar. Ele ia achar mais fácil ainda, porque tinha um Quero Ser Demolei, né? Então, assim, você ia achar o site do Supremo. Eu não achei de jeito nenhum. Aí eu fico brigando com ele, que ele poderia ter iniciado não é todo mundo com que 16 anos. Não é todo mundo que tem familiaridade, né, com a internet. Tecnologias. Eu vim do mato, pessoal, então não me julguem não. Sem julgamento. Exatamente, pô. Aí eu achei o capítulo Gama, né, pelo Instagram. E eu lembro que o capítulo tava com poucas postagens, então eu falei, pô, deve estar desativado, não deve estar funcionando por causa da pandemia. Tipo, eu lembro que as postagens, tipo, eram muito antigas. E tinha um número lá. Aí eu entrei em contato com esse número, que era o Colemar. Salve, Colemar. Eu entrei em contato com ele e conversei com ele e tal, ali sobre a Ordem Demolei. Ele nos explicou e tal. Aí eu falei, pô, mano, eu quero iniciar, eu tenho interesse. Aí ele falou, vamos, ok, mas você consegue vir pro Gama? Porque eu moro na Ceilândia. Aí eu falei, pô, é o único que eu conheço, eu vou, né? Eu quero. Aí ele, bom, vou fazer o seguinte, eu vou passar seu contato para alguns capítulos que estão mais próximos de você.
Aí nisso surgiu o Ave Branca e o Lealdade e Tolerância na época. E os dois mestres conselheiros da época entraram em contato comigo, que foi o Pablo Roberto e o Gabriel Rodrigues do Lealdade. Aí eu, se não me engano, nessa época eu também estava tirando minha carteira, minha habilitação, então a parte da noite eu não estava livre. E de manhã eu trabalhava, estava livre só no final de semana, e no final de semana eles tinham reuniões. Então, tipo, sempre batia o conflito ali de marcar sindicância e tudo mais. E eu me lembro que o Ave Branca, ele me chamou para uma sindicância na Asa Norte. E eu falei, pô, eu não conheço a Demolei, não sei o que é isso. Demolei e, tipo, eu não vou na Asa Norte, da Asa Norte pra Ceilândia pra um local que eu não conheço. Então eu acabei não indo pra essa sindicância. E no outro dia, o Lealdade e Tolerância com o Gabriel Rodrigues marcou a sindicância lá em casa. Então, aí, nessa sindicância foi o Gabriel Rodrigues e o Samuel Levi foi fazer minha sindicância, conversou com minha mãe, tudo mais, e tirou algumas dúvidas que eu tinha da Ordem Demolei. E eu acho que uns 10 dias depois eu acabei iniciando. E foi muito louco também, que vale ressaltar, que nessa época eu estava trabalhando numa empresa que eu trabalhava de segunda a sábado, então eu não tinha um sábado livre para tá frequentando a Ordem Demolei, só que eu falei, pô, eu quero iniciar e eu vou. E eu acho que uns 3 dias antes de eu iniciar, eu acabei saindo dessa empresa e entrando em novo serviço, que eu era de segunda a sexta. Então, tipo, casou certinho, tudo mais, foi algo que aconteceu muito natural para eu iniciar. Aí eu acabei iniciando aí no dia 9/4/2022, iniciei aos meus 20 anos, já próximo da minha maioridade. Legal. Vai lá. Tá, então vamos lá. Você iniciou e em 2021, o Marcos de 2022, abril de 2022, né? Inclusive, curiosidade, o Marcos iniciou paralelamente no segundo sábado de abril, igual eu iniciei. Exatamente legal. 10 anos depois. Pouquinho tempo, hein? Mas tem esse paralelo que eu sempre achei interessante. E o Júlio, em 2021, como é que foi esse? Porque teve o Rodrigo Camelo, que assumiu 2020.2, né? Uhum. E aí 2021.1 e ponto 2 assumiu o Samuel Levi. E aí como é que você ficou aí nesse meio e tudo mais? Você já começou a puxar a responsabilidade para você, visto que só tinha ficado você e o Samuel de ativo? Como é que foi? Pois é, eu acabei de lembrar. Ficamos eu e o Samuel, só que na época eu tinha uma madrasta, ela tinha um filho que, coincidentemente, fez 12 anos perto ali do pós-pandemia. Aí eu virei pro Samuel e falei, mano, inicia. A gente precisa iniciar, e acabou que fechou essa tríade. E pô, praticamente o Samuel não tava sozinho, mas eu tinha 13 anos e o Pedro, que chama, tinha 12. E aí, pô, eu mesmo não tinha muita experiência, eu não sabia nem o que era a ordem direito ainda, porque eu fui 2 reuniões, pandemia fechou, eu fiquei esse tempo todo sem nada. E aí voltou só em 2021.2, mais ou menos, ponto 1, ponto 2, né, e tal. Uhum. Então, realmente. E aí eu lembro que, tipo, o Samuel quebrou muita cabeça pra, tipo, me explicar, me ensinar as coisas e etc. E assim, de trabalhos que a gente fez em si, eu não me recordo muito, porque, sei lá, eu tenho 16 de 13, não é muito, mas eu não lembro de quase nada. Uhum. Só que eu lembro da gente visitando muita loja pra tanto relembrar que a Ordem Demolei existe, e tinha a dificuldade também de, pô, ainda andar de máscara, ninguém gostava muito de, tipo, pessoas de longe, assim, ficar passando perto e tal, sim. E aí tinha a dificuldade de visitar a loja. Querendo ou não, eles também estavam enfrentando os próprios problemas, né? Então, muita reunião em conjunto nessa época. Exatamente. Né? Sempre em conjunto. E assim, um negócio que, inclusive, na época eu não entendi, mas hoje eu achei sensato, que é o Samuel, ele falou, a gente não vai ir para pedir nada. A gente vai ir para falar, ó, a gente tá aqui, a gente ainda existe. E tentar achar membro, porque, pô, tinham 3 pessoas no capítulo. E foi uma loucura total, a gente não tinha paz praticamente, era tipo 100% dos momentos ali tentando achar pessoa para iniciar. E aí eu não lembro exatamente quem que tipo
quem foram os primeiros membros que vieram na primeira iniciação do pós-pandemia, mas eu lembro que, se eu não me engano, foram umas 3, 4 pessoas que iniciaram, e aí quando teve essa iniciação, outros membros do capítulo tipo, falaram, caralho, eles estão ali ainda. Isso já foi em 2021.2. Isso. Né? Ali foi no comecinho da volta. Entendi. E aí, se eu não me engano, voltaram, tipo, o Atos, se eu não me engano, voltou a frequentar. Uhum. O William vai conhecer, acho que o Michael Andretti também. E o Rodrigo chegou aí em algumas reuniões. E, tipo, do que eu me recordo, assim, desse comecinho da volta, é basicamente isso. Foi muito trabalho para reerguer o capítulo, reestruturar, para ter pessoas para ele poder funcionar. Uhum. E seu papel ali foi, você diz, mais espectador ou uma peça fundamental ali junto com o Samuel então, e o resto do pessoal? Eu, querendo ou não, eu não fazia muita coisa porque... Você estava entendendo que era a Ordem de Moleiro. Eu tava ainda me tocando do que eu tava fazendo ali. Você tava indo num bonde, né? Eu tava, pô, tá indo aí. A gente tinha que ter com o Samuel também, né? Pois é, ele queria saber, tipo, mas logo mais a falar gente os traz detalhes. ele aí também. E aí, pô, teve um momento que aí começou a retornar os membros que já eram do capítulo, e aí que começou a ir pra frente um pouco, e aí teve, na real, o Atos, ele voltou desde o começo, eu lembrei agora, tanto que ele que foi o primeiro conselheiro na volta. E aí ficou ele de primeiro e eu de segundo, mesmo sem nem saber. Atos agora que até mandou um abraço, ele tá morando lá em Portugal, viu? Mudou pra lá recentemente. Um abraço, mano. Não sei se podia falar, mas ele tá postando no Insta, pode. E aí depois da primeira gestão do Samuel, que tava o Atos de primeiro e eu de segundo, aí que veio, que aí eu fui pra primeiro e o Pedro de segundo. E aí foi essa loucura para reestruturar e por aí vai. E graças a Deus foi indo de pouquinho em pouquinho. E aí começou a aparecer ali por 2022. Começou a aparecer Marcos, Luiz, Pedro. E aí que a gente começou a tocar novamente. Pô, legal demais. E aí então fez uma, digamos, grande iniciação assim, logo no começo de 2022. Tava o Gabriel Rodrigues como mestre conselheiro, né? Então, qual era a tríade nessa época? Era o Gabriel, era... Júlio César. Você tá... Caetano. Você era primeiro ou segundo? Do Gabriel era primeiro. Você foi primeiro, aí você já começou a ter uma ação mais direta ali, né, no capítulo, na hora entendeu onde é que você tava. Na hora que eu peguei primeiro conselheiro, que eu comecei a me tocar do que era, como funcionava, o que eu tinha que fazer. Entendi. E aí... E como é que foi a gestão, assim? Pois é, tipo, eu não cheguei a fazer muita coisa justamente porque eu tava nesse impasse, assim, de, pô, como é que funciona, não sei o quê. Sim, ganhando maturidade, né, de experiência. E chegou, e no finalzinho, tem entretenimento, tem brincadeira, mas tem que ter a seriedade do momento. E eu acho que quando eu comecei a me tocar nisso, que eu realmente comecei a virar e falar, pô, que é um negócio ótimo, um negócio muito bom pra minha vida. E tanto, eu não canso de falar isso. Antes, ali até depois de iniciar, durante a pandemia, eu era insuportável, eu era um moleque muito chato, tipo, ninguém me aturava. E aí depois que eu agradeço e não agradeço por, tipo, ter pegado o primeiro conselheiro assim muito cedo, porque eu não consegui cumprir a função do cargo justamente por não entender, mas também me trouxe uma maturidade mais cedo. E aí eu comecei a me tocar que as ações que eu fazia assim fora do capítulo era tipo bobeira. Nem se eu fizesse aquilo ali não ia mudar nada na minha vida, só ia piorar. Sim. E aí que eu comecei a tipo viver como gente, vamos colocar assim. E você lembra como é que era a realidade do capítulo, assim? Por exemplo, como é que o capítulo ficou... Como é que o capítulo estava no início da gestão
como é que ficou depois dessa grande iniciação? Quais foram os trabalhos que essa iniciação propiciou, né, pro capítulo? Por exemplo, graças à iniciação a gente conseguiu fazer uma filantropia que foi legal. Foi mais ou menos nessa época que vocês estavam visitando lojas, né, para fazer o memorial, né? Aqui, ou foi na ponto 2? Foram 8 Não, iniciados. Isso. Nossa, 8 iniciados. Foi na ponto 2? Foi antes. Antes do... Foi ali entre Samuel Levi e Gabriel Rodrigues. Tipo, a volta ali pra, tipo, realmente fazer o capítulo funcionar. Entendi. Que aí foram... Tipo, nesse momento ali, tipo, de troca de gestão ali, tanto do Samuel, que assim, que eu costumo falar, né? O Samuel, ele segurou. Uhum. Aí o Gabriel Rodrigues andou um pouquinho pra frente. Fez a rifa pra aí, arrecadar tipo, fundos que aí. assim, o Samuel, Não, ele... ainda não. Não? Foi no final? Não, vamos chegar lá, deixa ele falar tá. do Samuel. Então, aí, tipo, o Samuel, ele foi atrás de mostrar que o capítulo ainda tava. E, tipo, consequentemente, ganhar alguns membros. Uhum. Aí o Gabriel Rodrigues começou a, tipo, começar a fazer coisas que o capítulo deve fazer, como reuniões e por aí vai. E aí o Felipe veio, tipo... Que aí que teve Assentou, né? Teve todo o suporte, não sei o quê, e aí... Viveu a plenitude do capítulo ali, né? E aí a gente chegou no... O negócio é que, assim, em 2022, a gente teve várias fases. Uhum. Então, no começo ali, de 2022, eu lembro que eu já tinha entrado no Conselho Consultivo, entrou o Pablo também. Aí, eu lembro que o Pablo, ele estava muito animado. E eu ainda estava meio afastado, meio que voltando assim, né? Pablo Machado. Pablo Machado. Voltando ali mais ativamente para o Ordem Demolei, no pós-pandemia, né? E eu via que o Pablo muito animado e a animação do Pablo me contagiou. Aí eu falei assim, não, beleza, agora eu vou entrar no Conselho Consultivo mesmo do capítulo, mesmo já tem meio que voltado no final de 2021. Mas acho que eu ia mais no Ave Branca do que no Lealdade, porque ainda não estava tendo reunião, assim... Presencial? Não, com frequência. Oh. Aí eu voltei primeiro para o Ave Branca e tudo mais. E aí, eu lembro que a gente começou a bater na tecla de iniciar muita gente, vamos reestruturar o Lealdade e tudo mais. Então, qualquer nomezinho que aparecia, a gente já colocava. A gente chegou numa lista com quase 20 pessoas. Eu não sei se você lembra, mas a gente tinha um grupo lá, Conselho Consultivo, e a gente ficava lá em cima dos meninos. Bora, faz sindicância. Eu lembro do Marcos ali pra gente poder fazer sindicância também e tudo mais. Os meninos iam atrás, né? E aí, eu até digo grande iniciação, porque o pessoal que entrou para agregar mesmo. Uhum. Que justamente foi a iniciação do Marcos e tudo mais. E aí, teve essa primeira fase aí, né? Que foi pra gente poder conseguir os membros. Conseguimos membros, a gente consegue abrir reunião sozinho. Uhum. E aí, logo depois que o Marcos iniciou assim, eu não lembro se foi um pouquinho antes ou um pouquinho depois, a gente falou assim, não, vamos começar a colocar as metas, né? Do que a gente quer fazer. E a gente colocou as metas para pro ano que a gente está falando, de 2022, para a próxima gestão. Mas a gente começou, tipo, já a planejar a gestão junto com que seria a gestão do Felipe, tipo, em maio, mais ou menos, por aí. Abril, maio e tudo mais. Então a gente já começou a consolidar o que a gente poderia fazer para já chegar no segundo semestre e fazer, né? Uhum. Então a gente montou o grupo lá, que é famoso entre a gente. A gente montou o grupo, tudo bonitinho. E até um fato engraçado que os meninos ficam falando, a gente montou o grupo e eu costumo pegar para colocar a foto de grupo, foto aleatória que eu salvo no celular. E aí eu tinha uma foto de uma tatuagem que eu queria fazer, tipo, fazia muito tempo, aí eu fui e coloquei. Aí deixei lá, e essa ficou tipo a foto do grupo assim por muito tempo, durante o ano todo basicamente, né? Então, lá nesse grupo lá, acho que o Júlio entrou um pouquinho depois desse grupo. Uhum. Mas aí eu tinha o Marcos, tinha o Felipe, né? Tinha o Pablo. Aí... Acho que o Caio tava também, não tava? O Caio entrou depois. Entrou na época do estandarte. Foi na primeira turma, né? Uhum. Então, tipo, a gente colocou muita meta, a gente abriu um Trello pro capítulo, a gente colocou meta, vai lá, Marcos, me ajuda a lembrar, logo. Mano, foi logo, novo estandarte, memorial. Não, era galeria de Peste Mais Conselheiro. Isso, galeria, candelabros
capas, nossa, era muita coisa. Tinha né? muita coisa, tipo, muita coisa que a gente não chegou a fazer. Reforma de basicamente todo o material ritualístico. Assim. Roupa de elevação. A roupa de elevação a gente Acho fez. que eu tenho acesso ao trailer aqui até hoje. A gente fez muitas metas nesse grupo e algumas a gente conseguiu, que foram umas metas grandes. Foram as mais importantes, muitas né? que a gente conseguiu. Hã? Foram as mais importantes, né? Foram as mais importantes. Algumas a gente falou, pô, Aqui, isso ó. aqui a gente tem que Era focar mais nessa. Eram 26 metas, a gente conseguiu fazer 14. Número bom. Fala aí quais foram. Fundar e instalar o castelo, Conseguiram? comprar o colar novo, que a gente já tinha fechado. Conseguiram, né? Sim. Gravar os nomes antigos no colar, porque a gente não gravava desde a 24ª gestão, a gente já estava tipo, na 40ª, então ia ficar muito caro também, então era muita grana, então a gente colocou como meta. Você acabou de me lembrar, tem que pôr o nome do Tem, Marcos. senão vai acumular mesmo, de novo. Aham. Aí gravação dos nomes, a toalha do altar, que tinha perdido também, o bastão de mestre de cerimônias, marcador de bíblia, o banner que tá lá no Sim. sítio memorial com a logo nova do Lealdade. Explicando. E Isso. também explicando, né? O que a Ordem Demolir, né? Isso. O altar, o altar, né? Enfim. Uhum. A carta de Frank Sherman, só que a gente fez por Lealdade. Uhum. A logo nova, kit de roupa de elevação, jogo de joia novo, galeria de pet mais conselheiro. Aí aqui já começa tipo, juntar com o do memorial que a gente teve as ideias depois, né? Deixa eu ver aqui. Não tá marcado. Fundar e instalar o clube de mães e amigos, Aí. mas não foi nessa gestão, né? Os candelabros, fazer o estatuto do capítulo, cartão de proficiência para todos, as capas, a Bíblia Nossa. Nossa, tem muita coisa, velho. Enfim, isso aqui vai ficar de Recordação. Não, no forno porque ainda não foi feito, né? Tem que terminar de concluir, né? Tem outras coisas aqui, enfim. João Leonardo aí, ó. Então a gente colocou essas metas, a gente falou assim, não, o que a gente precisa para poder ser feitas, né, essas metas. E aí os meninos começaram igual uns loucos visitarem as lojas, que aí sim, foi quando começou para eles visitarem, que foi basicamente, assim, de primeira foi o Marcos e o Felipe, era a dupla dinâmica. Poder visitar, e o Marcos pode falar melhor. Quando a gente fez o grupo, a gente tinha várias metas, porém a gente não tinha um principal, que era o dinheiro, né? Então a gente começou a visitar muita loja pedindo ofício, a gente acabava vendendo rifa. Então a gente, assim, papo de a gente fazer em uma semana R$500, R$300. Então a gente fazia muito dinheiro, a gente conseguiu fazer uma arrecadação muito boa. Vocês estavam empenhados mesmo ali, né? Mano, eu acho que em um mês a gente fez uns 5 mil mais ou menos por aí, se não me engano. Chutando mais ou menos isso. E quando a gente a gente conseguiu arrecadar esse dinheiro, a gente começou a trabalhar nas metas que a gente tinha ali. E eu acho que a principal e a que mais destaca o Lealdade é o nosso memorial que a gente tem, que de início seria só uma galeria. Eu lembro até hoje que eu cheguei na loja lá na Gonçalves Ledo. É porque fala qual que era a nossa ideia, né? A nossa ideia é tipo... Sabe aqueles quadros azuis que tem lá no Gonçalves Ledo? De marcar? Sim. Tem um lá da Gonçalves Ledo que eles não usavam muito, né? Aí, qual era a nossa ideia? Não, vamos pedir pra loja pra gente poder tirar esse quadro deles e a gente fazer a nossa galeria ali. Só a galeria, igual tem dos outros veneráveis e tudo mais. E tá perfeito. Acabou. Aí, beleza. Aí o Marcos foi lá pedir na loja. Eu lembro que a gente tava lá no WhatsApp lá esperando a resposta, todo empolgado. A gente foi lá, eu fui com ofício, eu não fui com ofício pra galeria, se não me engano. Eu fui com outro ofício. Então eu cheguei lá, cheguei um pouquinho mais cedo, da reunião e tudo mais, eu acho que era na venerância do tio Cristiano. Aí eu falei, pô, tio Cristiano, eu já tinha visitado várias vezes a loja, então já tinha enchido o saco do tio várias vezes. Eu cheguei lá, pô, tio Cristiano, desculpa atrapalhar o senhor mais uma vez aí, mas a gente veio pedir mais algo. Ele, pô, meu filho, jamais você está trabalhando na gente, nunca. Me diga aí. Eu falei, então a gente quer esse ofício aqui e tudo mais. Ele, não, pegou o ofício, vou analisar aqui com a loja e vejo. E que é a segunda coisa que você tá querendo? Então, é o seguinte, a gente estava pensando em fazer uma galeria pra gente, dos pés conselheiros. Aí ele pegou aqui no meu ombro e falou, vamos aqui. Aí lá na entrada, tem tipo um quartozinho pequenininho na entrada. Que tinha uma mesa lá que o pessoal usava de tesouraria. Isso. E ele falou, esse espaço aqui serve pra vocês? Eu olhei assim, hã? Aí esse espaço aqui serve pra vocês? Serve. A gente ficou meio de segunda, assim, tipo, será? Serve. Aí serve. Vocês botam aqui, vocês podem... Aí ele falou, você pode tirar essa mesa, botar pra lá, que isso aqui é de vocês agora.
Falou, não, ok. Na hora eu mandei mensagem pro William. Falei, William, a gente consegue um espaço grande aqui. No outro dia, eu acho que a loja lá... Não, acho que nesse mesmo dia a gente já juntou, fez uma chamada no Meet. Aí a gente começou, tá, já que a gente tem um espaço grande, o que a gente pode fazer nesse espaço grande? Aí a gente começou. Tipo, Se eu não me engano, foi nesse dia que eu entrei no grupo. Aí eu já entrei Foi? no grupo na chamada já. Porque aí foi tipo, a gente não vai precisar mais fazer só galeria. O que a gente vai fazer pra poder não ficar tão vaziozão? Vamos fazer um memorial. Tipo, um museu ali do Lealdade e tudo mais. Isso, foi da hora. E a gente fez essa reunião, né, pô, agora a gente tem um espaço enorme aqui, vamos decidir um projetozinho da hora. Eu lembro que a gente foi atrás de marceneiro e tudo mais, pra gente fazer tipo um galpão, Um móvel. um móvel com onde a gente podia colocar as patentes. Um expositor, né? Isso, colocar pin, coisas que... lembranças do Lealdade. O colar antigo tá lá, né? Isso, no tá lá manequim. também. Então a gente Foi recebeu... o Júlio que colou. A gente recebeu esse espaço da loja. Aí, pô, a loja deu espaço. O dinheiro que a gente tinha não era para um projeto de um memorial, era para uma galeriazinha simples. Então, faltou. A gente falou, pô, agora a gente tem que correr atrás do dinheiro. A gente começou a correr atrás do dinheiro, Vender ingresso de feijoada. Isso, ingresso de feijoada. A gente até conseguiu o valor exato, só que ainda faltava alguns dinheiros, faltava uma quantia ali, né? E a gente foi mais uma vez na loja, na Gonçalves Ledo, pra pedir o restante pra finalizar. Então, assim, eles deram um memorial, ajudaram a construir. Então, tipo, eles se empolgaram com a ideia de construir o memorial da gente ali. Eles, tipo, falavam que tava brilhantando ali a loja, tipo, tava deixando a loja mais bonita. Não é? É, Legal. Então, tipo, Mas é eles verdade amaram. mesmo. Pô, é muito diferencial quando você chega lá. É legal porque, eu não sei se vocês falaram isso, mas esse espaço fica na entrada da loja, né? Não tem como passar ali sem ver. Sim. Então, tipo, a gente começou a pensar, né? Tipo, o que a gente poderia fazer? E isso, vamos lá. A gente tava fazendo várias coisas juntas. Então, tipo, teve a ideia do memorial? Não. Então a gente ia querer colocar a logo do Lealdade. Tá, mas a gente não gosta muito da logo do Lealdade, porque assim, é a logo do Demolei e... A logo não tinha nada a ver com o capítulo, né? Vamos colocar assim. Apesar de carregar uma história e tal, essas coisas... Isso. Já tava antiga. Pro que o capítulo estava se propondo agora era outra coisa. Inclusive não casava mais ter o relógio da Praça do Relógio, né, de Taguatinga, porque o capítulo fica Vicente Pires. Então, né? Exato. Aí, tipo, nisso, tipo, tem que fazer a logo. Só que aí também tem que fazer o estandarte e tudo mais. Aí nisso a gente colocou uma data meta assim, porque a gente tinha que inaugurar o memorial na mesma gestão, a logo tinha que ficar pronta na mesma gestão e o estandarte também tinha que ficar pronto. E o memorial, assim, um monte de coisa para poder fazer e tudo mais. E, enfim, acabou que a gente decidiu, não, vamos colocar um manequim e tudo mais. A gente usou como inspiração o Museu do Supremo, né? Então, as letras lá em acrílico, a gente começou a pesquisar e tudo mais. Legal. Aí, todos os lugares muito caros. Aí, o Pablo estava em contato com um Demolei antigo do Ave Branca. Aí, o Pablo falou, não, faz o orçamento com ele, que eu acho que ele deve fazer bem mais barato. Que é o... Como é que é? Lucemar? Lucemar? Ah, tá, o do adesivo. Aí, ele fez o acrílico pra gente. Fez o acrílico do título do Lealdade, da logo, de Peste Mestre Conselheiros e tudo mais. A gente comprou os quadros do Mercado Livre, fez foto por foto, imprimiu todas as fotos para poder achar, né, a foto de todo mundo, nome, etc. Enfim, muita coisa. Mas o que teve? As fotos de uma linha do tempo do Lealdade, tipo... da que a gente mais achou, né, tipo, da mais antiga, desde 2005 até a então presente data 2022, né, inclusive a gente precisa atualizar. Precisa. Um posterzinho com a logo do Lealdade, o colar antigo do Lealdade, uma capa, presentes que a gente tipo, ganhou, a capa do Lealdade, o quadro de Frank Sherman, tem também o quadro de pins. Tem a camisa antiga e a camisa de uma Copa que teve. A gente tem as camisas antigas do Lealdade. É do Lealdade aquela tem camisa. Tem troféu também lá, né? Tem os dois troféus. Não sei o que de truco. Isso. Né? É de Copa Demolei aquilo? Porque tipo, hoje em dia não tem mais, mas tipo, na época, até 2014, o Lealdade foi o que mais venceu Copa Demolei. Então, tipo, todos aqueles troféus ali
Foi ganhado. A gente não comprou. Tá lá, tipo... É bom que dá pra provar, né? Tem um troféu. Artilheiro, melhor goleiro. Abraço pro Eltinho, se estiver vendo aí. O moleque que a gente conhece. Mas abraço. Enfim. O Eltinho sempre era o nosso goleiro nas Copas Demolês. Enfim. Em paralelo a isso, foi a logo. Só que, assim, tipo, cada coisinha dessa, tipo, era muita grana. E a logo foi, tipo, muita grana e foi muito trabalho. Foi Essa logo deu dor de cabeça. Porque a logo, ela foi muito pensada, assim. Tipo, a gente fez uma chamada. Aí falou, não, como é que a gente quer a logo? Tem que ser alguma coisa que represente, né? Alguma coisa que tenha significado pra gente. Isso. E o legal é que, tipo, não teve, tipo, uma liderança ali. Foi, tipo, todo mundo fazendo junto. Aí, tipo, a gente, a gente quer desse jeito, tá bom, vamos mandar pra poder fazer. Aí a gente mandou pro profissional fazer, a gente não gostou do resultado, porque a gente tava, tipo, esperando mais, a gente colocou nossa expectativa muito em cima. Uma coisa mais complexa e mais com cara do capítulo e não foi uma coisa mais... A gente achou que não gostou da cor e tudo mais, aí a gente deixou quieto. Na verdade, a gente pediu a volta, né, pra poder fazer as alterações. Aí sim, a gente sentou, falou assim, não, vamos fazer mais ou menos como é que a gente gostaria da logo do Lealdade. Aí a gente começou, coloca o triângulo e tudo mais. Tá aqui, né? Coloca o triângulo, a gente pode colocar talvez já... Você lembra o que significa? Tem muito coisa? significado. Mais ou menos? Nossa, é muita coisa. A gente tem que chamar o Caio. Uhum. Porque é aí que tá, que entra o ponto-chave. O Caio já tinha também entrado no grupo de metas. E aí ele só foi falando, não, é porque tem tal coisa. Não, é porque tem outra tal coisa. Porque tem, sei lá, o círculo ponto. Tem o sol, o sol não sei o que, a lua não sei o que, a triqueta, as correntes, mas assim, cada... Tá pegando? Agora sim. Tá. Cada coisinha dessa aqui, tipo, que vocês veem aqui na camiseta... Mostra ali na câmera. E vale ressaltar que, tipo... Tá pegando aqui Tá pegando bem? Pera aí. Mas dá pra ver? Bem? É mais fácil colocar, né, ali na câmera. Só pra vocês terem ideia da complexidade aqui. Aí vai desfocar a câmera. E tipo, cada pontinho, cada partezinha dali tem um... Tipo, mas é só pra Tem qualquer um- coisa entra no é. Instagram e dá uma olhada, mas... Pois é. Cada detalhe, cada coisinha que vocês veem aí, vocês podem ter certeza que a gente pensou, até na tonalidade de cor tem significado. Tudo tem significado nessa luta. Então... Além de tudo, casa com vale o a nome, pena- né, do capítulo. E se Por você... exemplo, o Jax Demolei aí, né, em primeiro plano, com espada templária e tal. Exato. Exatamente. Essa logo teve, tipo, muitas versões, né, Marcos? E muitas, nossa. E vale a pena ressaltar, se você for olhar direitinho, tem o nome do castelo também dentro da logo do Lealdade. Então a gente pensou em cada detalhe realmente de acordo do que a gente estava planejando. Então a gente pensou em detalhes muito. A gente passou a madrugada toda fazendo uma call, decidindo tudo mais. O Caio, ele é Ave Maria, velho. Ele espelhou a tela dele, aí foi mostrando, não, é porque tem isso. Aí mandava o print no grupo e tudo mais. Aí, William, dá um jeito de encaixar aí. Aí aí encaixava já no core, isso com a tela espelhada também pra eles, né? Uhum. Aí, não, puxa mais... Véi, a gente fez, tipo, tudo do zero ali, a logo. Aí a gente mandou pro profissional. Ele Aí o profissional falou assim, ó, vocês estão fugindo muito do que vocês me pediram. Então é melhor a gente não fazer. Eu vou devolver o dinheiro pra vocês e vocês veem com outra pessoa. A gente tá. Aí a gente foi com a ideia, isso, tipo, a gente escreveu tipo um texto assim pra poder explicar a logo de como é que a gente queria que o cara fizesse, porque era muito complexo assim o que a gente queria. E pra poder tipo transcrever o que a gente queria, né? Em imagem, né? Aí a gente foi pra outro que a gente foi pro da Atlética, se eu não me engano. Aí o da Atlética falou: não consigo. Não consigo fazer. Hoje ele consegue, mas é um pouquinho mais caro. Aí, não, é o que a gente pagou. Era Foi tipo, caro. foi quase 3 vezes mais do que ele cobra. É tipo, Hoje não. Hoje não. vamos ver. Não, tô te falando. Depois te Aí falo. a gente foi conversar com outra pessoa, aí essa outra pessoa falou assim, não, vou fazer. Uhum. Só que aí ele demorou, porque ele tava sem agenda. Pra poder, de tanto serviço que ele tem, a gente falou, ó, a gente tá com um tempo muito apertado. Então, tipo, não tem como mais a gente esperar. Isso, tipo, eu tô falando, tipo, em junho, né?
A gente foi inaugurar tudo em novembro. Aí, não vai dar, não, beleza. Aí a gente foi pro próximo. Aí o próximo falou, não, consigo. Acho que a inauguração foi em outubro, pô. Não, foi em novembro. Foi do não? aniversário. Se Foi não me engano, foi aniversário do 20 de capítulo. outubro. Acho que foi em novembro. Porque não foi na tua Não, instalação. não foi na minha instalação, não. Não. Foi na do Felipe ainda. Ah, não. 2.2. Ah, tá. Foi. Não, tá. Foi outro, é verdade. Acho que foi tipo dia 28 de outubro. Foi inclusive na festa do aniversário. Não, é ainda. verdade. Foi na investidura Chevalier do Pablo, do Pudim Não, e esse do foi dia Gabriel. 5 de novembro. Eu tenho certeza. No dia do memorial? Tenho certeza. Tá, eu vou achar aqui já. Foi no dia da investidura mesmo. Foi. Eu tenho Chevalier? certeza. Uhum. Eu tava na harmonia. Tá. E aí, beleza. Aí essa pessoa conseguiu fazer, só que aí veio totalmente diferente do que a gente pensava. Tipo, ele mandou 2 esboços, aí tipo, a gente gostou dos 2 esboços e pediu pra mesclar. Aí ele mesclou, aí a gente, não, beleza, só que a gente quer assim. Aí ele mandou um esboço e falou, não, beleza. É isso que a gente quer. Isso, toda vez que chegava um novo esboço pra gente abria um Meet. A gente entrava no Meet todo dia à noite. Literalmente todo dia. Tipo, a gente era muito alinhado pra poder, tipo, o que a gente queria fazer e tudo mais. Os meninos visitavam a loja, toda vez que eles chegavam da loja, a gente entrava no Meet pra poder falar como é que foi a visita. Enfim, fazer Expectativa cálculos lá em e tudo mais. cima. Uhum. Então, tipo, aí prova de cor, enfim, até que chegou no final da logo, a gente amou e foi isso. E fez um monte de coisa, aí começou a planejar camiseta, Estandarte. tudo. Enfim. Vale ressaltar também a montagem, né, do memorial, que a gente Nossa. passou a gente teve dor de cabeça pra montar aquilo aí. Acho Porque que, inclusive, tem também a foto no Tem- Instagram da montagem. tem diversas fotos, pô. A gente, se não me engano, a gente montou num sábado. A gente encerrou a reunião ritualística ali. Os meninos foram pra casa, os mais velhos que podiam chegar mais tarde em casa, ficou geral lá. Ficou eu, o William, o Torres, o Caio, até o Elton, o caseiro da loja, ajudou a gente a montar. Então ele tava lá subindo, batendo, pregando quadro na Furando pra gente. Isso. Pode falar, Marcos. Então foi um mutirão ali que a gente fez, todo mundo junto, pra poder montar o memorial. E mesmo assim não ficou da uma forma que a gente gostava, né? Que a gente queria. Né? Então a gente foi um processo muito longo, assim, a montagem, porque muitas coisas não davam certo e tudo mais. Mas ficou legal. Ficou legal. No final a gente conseguiu montar direitinho. Pra quem só E faltou complementando muita coisa, né? aqui, E ainda falta muita coisa. Imagina. Mas só complementando aqui, quem quiser ver mais detalhes, é só ir descendo, scrollando Instagram. lá no Instagram do Capítulo Lealdade, @Capítulo Lealdade no Instagram. E aí Lá pra vocês- novembro de 2022. novembro de 2022, mais ou menos, vocês vão Vão achar encontrar. aqui todo o processo, foto da montagem, da inauguração. Uhum. É outubro ou novembro? Novembro. Novembro? Não, eu digo a postagem. A postagem de novembro Mas de 2022. Foi 20 de outubro, que foi bem no aniversário. Essa eu tô Aham. certeiro. Tá, perfeito, então. E aí, enfim, teve o memorial, aí acabou que a gente não conseguiu trazer o estandarte a tempo, porque o estandarte chegou... Ele ficou pronto, só que a gente não tinha dinheiro pra pagar o frete. É porque a gente gastou tudo no memorial. Tipo, Então, assim, o estandarte, a gente teve a sorte que a empresa que fez nosso estandarte, eles não descartaram, né? Porque a gente ficou, tipo, uns 3 meses Sério? sem dar notícia pra eles se a gente ia querer o Não tinha estandarte ou dinheiro. não. Aham. E a gente não tinha dinheiro. Aí, eu acho que foi até na minha gestão que eu consegui trazer o estandarte. Eu lembro que eu falei, pô, tem 3 meses aí sem Pagou o estandarte. resgate do estandarte. aí o pior, ele veio errado. Sim. Aí a gente teve que pedir pra trocar e veio o outro. Por isso que a gente tem 2 A estandartes. gente tem 3 Qual estandartes. é? A gente tem um antigo e tem 2 do novo. Qual? Ele Qual veio é com a o cor errada. Ah, tá. Então, a gente, por 3 meses ali, o William falou, Marcos, isso aqui você tem que resolver. Você tem que resolver o máximo possível. Eu entrei em contato com eles, falei, pô, me dá uma semana. Aí eles falaram, tem uma semana aí pra pagar. Eu, ok. Eu corri atrás dos negócios, consegui pagar. Se não me engano, foi R$300 o frete. Não, Nossa. faltava pagar o frete e um valor ainda, porque a gente tinha pagado 50%, alguma coisa assim. Ah, tá. Sim. Obrigado por assistir. Não deixe de seguir nossas redes sociais também, né? No Instagram, @DemoleiAlumiNIDF.
E o do podcast, @a voz do sênior. O TikTok é a mesma coisa, @DemoleiAlumiDF e @a voz do sênior. Curta, comente, assine, né? Clica aí no sininho e vai acompanhando o nosso conteúdo. Tenho certeza que alguma coisa vai te agradar, seja a história do seu capítulo, ou mesmo nossa história de hoje, né? E no mais, é isso.